Olá, prevencionista! Seja bem-vindo ao podcast Ergonomistas de Alta Performance. Aqui nesse podcast nós vamos discutir as estratégias para que você possa atingir a alta performance em muito menos tempo, para que você possa encurtar o caminho, para que você possa entender algumas sacadas que fazem a diferença, para o profissional de ergonomia ao longo de toda a sua trajetória profissional. Eu entendo que com estratégia nós conseguimos não só encurtar o caminho, como nós conseguimos desenvolver trabalhos de qualidade. Nós conseguimos ter rentabilidade maior e nós conseguimos ofertar tanto para os nossos clientes quanto para os trabalhadores relatórios de qualidade, análises que podem realmente transformar a realidade de trabalho, que podem realmente transformar uma situação de trabalho. Então, vamos lá, deixa eu só me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Thiago Pegatin, eu sou ergonomista desde 2005, então tem muitos anos aí que a gente atua na área. Nós temos uma missão aqui, não só nesse podcast, mas em todos os conteúdos que nós produzimos, que é realmente levar produtos de qualidade, materiais de qualidade para que o ergonomista, para que toda a área de ergonomia possa ser melhorada, possa ser puxada para cima e que a gente tenha realmente profissionais de qualidade, profissionais que fazem a diferença para as empresas e para os trabalhadores, tá legal? Nosso tema de hoje aqui é justamente como eu vou iniciar na área de ergonomia, como que eu posso começar a trilhar esse caminho dentro da ergonomia. E eu separei aqui, o primeiro tópico que a gente vai falar, na verdade, é se você vai ter que tomar uma decisão. Você vai trabalhar como profissional contratado ou como um profissional prestador de serviços, um empresário da área de ergonomia. Eu entendo que muitos profissionais eles acabam iniciando realmente como um profissional contratado, eles acabam iniciando como um profissional CLT dentro da empresa. É natural, porque muitas vezes você recebe um convite para trabalhar, para desenvolver uma ação pontual. Eu comecei a minha carreira profissional justamente dessa maneira, não como profissional contratado, mas recebendo um convite de uma empresa para desenvolver nesse primeiro momento um programa de ginástica laboral, para desenvolver algumas pequenas alterações ali dentro da empresa, mas o início foi justamente isso, com trabalhos bem pequenos, bem pontuais, mas que ao longo do tempo você percebe o resultado que isso pode trazer, os benefícios que isso pode trazer, tanto para as empresas, como eu disse, quanto para os trabalhadores. Então essa é a primeira decisão. Se você for um profissional contratado da empresa, provavelmente você vai ser contratado no esquema de CLT, na forma de com uma carteira assinada e tudo mais, as garantias que isso traz. Você vai ter que provavelmente trabalhar em conjunto com o SESMIT. Então você vai desenvolver as suas ações em parceria com os profissionais de saúde e segurança do trabalho. E é melhor que isso seja assim, é desejável que isso aconteça dessa maneira. Isso nem sempre acontece, muitas vezes a ergonomia ela é deixada de lado, ela fica ali no cantinho, então é sempre chamado só para fazer um trabalho pontual, mas o importante, ou melhor, é que você tenha esse trabalho em conjunto. Tá? Se você está trabalhando em conjunto com os profissionais de saúde e segurança do trabalho da empresa, provavelmente você vai ter que seguir as regras dessa empresa, as normas, as diretrizes que essa empresa está já desenvolvendo no seu dia a dia. Isso implica que você tenha que adaptar a sua forma de trabalhar, que você tenha que adaptar os seus métodos para aquilo que a empresa desenvolve. E vejam que isso não é uma coisa ruim, tá? Isso é uma coisa muito interessante, porque sempre que nós conseguimos alinhar a estratégia em ergonomia com a estratégia da empresa, em geral, os resultados são muito bons, eles são melhores do que se a gente faz isso de uma maneira mais inseparada, de uma maneira mais esparsa dentro da empresa. Então o ideal é que você tenha realmente essa integração, que acompanhe, por exemplo, os indicadores que a empresa produz, para que você consiga colocar nesses indicadores as suas metas também profissionais, aquilo que você quer atingir com a ergonomia, onde você quer chegar com a ergonomia. E uma vez que você alinhou a sua estratégia, aos poucos você vai desenvolvendo ações um pouco mais diferenciadas. E isso é que vai trazer o resultado
diferenciado também para o profissional. Quando eu digo estratégias diferenciadas, é que muitas vezes o profissional, no esquema de CLT, quando ele é um profissional contratado da empresa, muitas vezes a gente acaba se acomodando. A gente acaba por entrar justamente nessa rotina, né, e ter essa não seria obrigação, mas a necessidade de atender aquilo que a empresa pede, né, os pontos principais, os relatórios. Muitas vezes a gente deixa de buscar alternativas e trazer novidades para dentro da empresa. E se você é um profissional que está iniciando a sua carreira trabalhando de forma no esquema de CLT, não deixe que isso aconteça, porque isso é o pior defeito, né, que o profissional pode trazer para dentro da sua atividade profissional. Uma vez que eu estou acomodado, eu deixo de buscar, né, por exemplo, novas metodologias. Eu deixo de buscar novas ferramentas, novos instrumentos de avaliação. Nós temos, né, na área de ergonomia, nós temos várias maneiras de chegar ao mesmo resultado. Nós temos vários caminhos para atingir um mesmo resultado. Mas é importante que o profissional conheça esses caminhos para adaptar esse melhor caminho à sua realidade de trabalho. Então é importante que eu conheça a metodologia em si da análise ergonômica do trabalho, é importante que eu conheça as ferramentas disponíveis, os métodos disponíveis, para entender que naquela atividade que eu estou trabalhando, nessa empresa A, B ou C, é melhor eu utilizar esse método ou outro método e assim por diante. Tá legal? Então, basicamente é isso. E se você trabalha, né, se você escolheu, ao invés de trabalhar como autônomo, você já parte, né, você tem uma veia empreendedora, você quer ter o seu próprio negócio em ergonomia, e eu aconselho fortemente, né, os profissionais que têm essa vontade, que invistam sim na área de ergonomia, que você vai precisar ter esses conhecimentos, mas você vai precisar de algumas outras características. Então, veja. Por que a gente contrata, né? Por que a empresa contrata um consultor? Ela contrata um consultor em ergonomia, né? Uma empresa para assessorá-la, quando ela não consegue dar conta de resolver os seus problemas internos sozinha. A consultoria, a assessoria só existem, né, justamente para isso, para que você possa resolver um problema pontual da empresa em que os profissionais, né, que estão ali atuando, primeiro, ou não conseguiram resolver ou não tem tempo para se dedicar a essa área. Então, esse é o primeiro ponto. Se você vai oferecer para a empresa uma solução, porque você não vai vender o seu serviço, você vai vender uma solução. Se você vai vender uma solução, você precisa conhecer as soluções disponíveis. Nós já tivemos clientes, né, nós já atendemos vários clientes que, quando nos contratam, muitas vezes fazem uma solicitação do tipo, Tiago, eu queria que você utilizasse o método Okra. Tiago, eu queria que você utilizasse as ferramentas, né, a ferramenta do NIOSH para levantamento de cargas. Muitas vezes a empresa coloca isso na sua descrição dos serviços, né, na sua contratação. E muitas vezes ela faz isso porque ela já tem um programa sendo desenvolvido. E aí não dá para a gente questionar de imediato. Em longo prazo, você pode até justificar, esse método não é tão legal, aqui a gente consegue resultados melhores. Então, ao longo do tempo, você consegue fazer essa justificativa, você consegue, de repente, melhorar essa descrição inicial. Porém, você precisa conhecer. E não há outro meio senão a gente constantemente a gente tem que estar se capacitando. Tá? O consultor ele precisa estar antenado, ele precisa conhecer essas nuances, as mudanças na legislação, ele tem que estar atento a toda a transformação na área de saúde e segurança do trabalho, porque não dá para você ir para a empresa para aprender algo novo. Tá? Então isso é um pouquinho complicado. Nós temos que ir para a empresa para oferecer soluções. É claro que em todo trabalho que a gente faz, né, desde lá, como eu disse, 2005, 2006 para cá, em cada trabalho que nós vamos desenvolvendo, nós vamos aprendendo também. Isso é fato, isso acontece a todo momento. E é bom que isso aconteça. O profissional que não aprende, né, com os seus trabalhos, a tendência é que ele vai ficando para trás. Né? Então é importante que a gente tenha isso. A gente vai aprendendo com os nossos
trabalhos desenvolvidos. Mas, como eu disse, você vai oferecer uma solução. Então, quando eu vou para dentro da empresa, eu tenho que pensar o que eu posso oferecer para a empresa, né? Qual é o tipo de solução que eu posso trazer para esse meu cliente? E aí nós temos várias alternativas, né? O que mais acontece, e muitas vezes o profissional que está iniciando na área, ele acha que ergonomia é só análise ergonômica do trabalho. E não é. A análise ergonômica, eu entendo que é o ponto fundamental, ela é o pontapé inicial para todo o processo de mudança que vai acontecer na empresa, porém, a análise ergonômica não é o único serviço que nós podemos oferecer, o famoso laudo ergonômico. Então, a partir da análise ergonômica, você vai poder oferecer um programa de assessoria, você vai poder oferecer um acompanhamento nas intervenções que a empresa vai desenvolver, né, nas mudanças que vão ser aplicadas no ambiente de trabalho. Você pode desenvolver um programa de treinamentos em ergonomia para atender não só a NR17, mas as necessidades que foram levantadas, né, nessa análise ergonômica do trabalho. Você pode desenvolver um programa de capacitação, você pode ter um programa de educação permanente dentro da empresa, você pode ter várias outras ações, tá? Então, é importante que a gente tenha plena consciência que uma vez que eu estou sendo contratado para a empresa, eu vou levar a solução, mas eu preciso conhecer as soluções possíveis. E mais ainda, né? Nós temos condições de agregar outros serviços que a princípio não são ergonomia, mas que estão diretamente interrelacionados. Nós podemos ter, por exemplo, a instituição na empresa de um programa de avaliação funcional das pessoas, né, em que você vai identificar quais são os setores que as pessoas estão mais preparados, né, muscularmente falando, né, a condição musculoesquelética. Você pode ter um programa de reabilitação por meio de um ambulatório instalado dentro da empresa. Você pode ter um programa de qualidade de vida, incluindo aqui a ginástica laboral, as orientações quanto à questão do peso, condições nutricionais. Então, tudo isso pode estar interrelacionado. Vejam, isso não é necessariamente ergonomia, mas é uma das áreas em que a gente tem muito contato, a gente está diretamente envolvido com a questão da qualidade de vida das pessoas no trabalho. Então, é importante que a gente tenha, né, esse mapeamento esteja na nossa cabeça e que a gente consiga, né, trazer isso para o nosso cliente. Mas uma das dúvidas mais frequentes, né, que eu recebo, seja pelas nossas redes sociais, por e-mail, é justamente, Thiago, mas eu até queria trabalhar, mas eu não entendo nada de ergonomia, eu nem sei quem pode ser ergonomista, né? Quem pode trabalhar com ergonomia. Então vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto. A gente não vai entrar profundamente, né, falar sobre isso, porque exige um novo episódio só para isso, mas de maneira geral, se a gente pegar pela legislação, não existe nada que nos diga quem é o profissional que pode trabalhar com ergonomia. Na prática, nós temos, então vamos lá, a NR17, que é a norma de ergonomia, né, a lei que trata de ergonomia, ela não diz lá quem é o profissional que pode desenvolver a análise ergonômica do trabalho, tá? Segundo ponto, na prática, quais são os profissionais que mais nós encontramos, né? Que mais a gente percebe que atuam diretamente na área de ergonomia? Então nós temos fisioterapeutas, nós temos médicos do trabalho, nós temos engenheiros de segurança, técnicos de segurança, nós temos profissionais da área de educação física, e aí em menor quantidade, né? Mas também existem os profissionais da área de psicologia, alguns profissionais da área de RH, do direito, que acabam atuando em algumas áreas específicas da ergonomia. Geralmente o profissional acaba se especializando, né, em determinada atuação, tem um determinado foco de atuação, mas o fato é que a área de ergonomia ela é multidisciplinar. E justamente por ser multidisciplinar, nós temos várias possibilidades, né? Então, normalmente os profissionais da saúde, eles acabam focando muito mais na questão da biomecânica, da prevenção das doenças, do entendimento realmente de como essas doenças afetam os trabalhadores. E a gente percebe que os profissionais da área de engenharia, de segurança do trabalho,
estão muito mais acostumados com a influência, por exemplo, do meio ambiente na questão da saúde das pessoas. Então, o ruído, a temperatura, a avaliação de iluminação, são temas que são mais próximos, estão mais frescos na mente, né, desse profissional. E quando a gente une isso tudo, né, quando a gente tem uma união dessas capacidades, dessas habilidades, nós temos condições de produzir trabalhos melhores. Então, vejam, não existe a implicação legal, né, para nenhum desses profissionais em trabalhar com ergonomia. A única coisa que nós vamos encontrar, existe uma nota técnica, né, produzida pelo, até então, na época, Ministério do Trabalho e Emprego, afirmando que para assinar as análises ergonômicas, né, o desenvolvimento da análise ergonômica do trabalho, que é um documento específico, ele deve ser um profissional de nível superior. Então, aí, nesse caso, nós temos algumas limitações para profissionais da área técnica, como, por exemplo, os técnicos de segurança do trabalho. Mas todo o trabalho de mapeamento de riscos, análise prévia, implementação, acompanhamento de indicadores, tudo isso pode ser feito pelo técnico de segurança do trabalho. A única limitação é justamente em assinar, né, a análise ergonômica do trabalho, em assinar o famoso laudo ergonômico. E só um adendo, tá? Eu costumo colocar sempre, né, esse termo laudo ergonômico, mas esse termo não existe na legislação. Esse é um termo puramente comercial que se atribui à análise ergonômica do trabalho, tá legal? Então, só para a gente fazer um parênteses, né, de que o termo laudo ergonômico é um termo comercial, ele não existe na legislação. Então, vamos lá. Então, como consultor, como assessor, como empreendedor, eu vou ter o meu portfólio de serviços, né? Então eu vou oferecer para a empresa uma série de possibilidades, uma série de opções. A empresa vai decidir aquilo que ela precisa no momento, e é importante que, se você está começando, né, como consultor, como empresário da área, nós temos que entender que a empresa tem as suas próprias demandas. É difícil nós criarmos uma demanda para a empresa mediante a apresentação, dizendo que isso é bom, que é ruim. Muitas vezes dá certo, tá? A gente vai apresentar para a empresa uma forma de trabalho que vai trazer melhoria da qualidade de vida, que pode trazer ganhos realmente em produtividade. Enfim, a gente vai apontar uma série de benefícios, mas nós temos que entender que a demanda, né, ela parte sempre da empresa. Então veja, quando você começa a pesquisar, por exemplo, um novo celular para comprar, essa demanda ela foi criada, né? Então, por exemplo, você quer um novo iPhone, você quer um novo telefone da Samsung, você quer enfim, qualquer telefone, né? Qualquer smartphone que seja. Antes de que exista esse modelo novo, você não tem essa demanda. Então essa demanda ela é criada, né, a partir das necessidades das pessoas. Então vejam, essas empresas elas entendem que as pessoas hoje elas não querem ficar muito tempo com o seu telefone, elas não querem ficar muito tempo com o seu aparelho. Então a cada tempos, né, e hoje isso está cada vez mais curto, essas empresas vão criando essas demandas. Diferentemente, quando você tem, por exemplo, quando você está buscando uma casa para morar, né? Quando você vai comprar, por exemplo, o seu imóvel, sua casa, o seu apartamento. Você não faz isso, né? Pelo menos não a maioria das pessoas. Você não faz isso de ano em ano, você não faz isso a cada 2 anos. Quando você vai buscar esse imóvel? Quando você tem a sua necessidade. Então, de repente, a pessoa vai casar, ela precisa, né, ela tem a necessidade de buscar esse imóvel, seja para comprar ou seja para alugar. Então, a pessoa vai ter um filho, já tem um segundo filho, ela sente a necessidade de um imóvel maior e assim por diante. Então, essa é uma demanda que parte, né? Ela é uma demanda muito mais específica. Normalmente, é essa demanda que nós vamos atender da empresa, né? Então, a empresa está tendo muitos afastamentos, né? Por doenças ocupacionais, por problemas lombares, por problemas relacionados à coluna vertebral. Então, normalmente, ela vai buscar uma solução para esses problemas. Então, é uma demanda pontual. E cabe ao ergonomista, e aqui não só, principalmente para o empresário, né? Para o prestador de serviços, mas também dá para a gente adaptar esse conceito para o profissional contratado da empresa, o CLT.
nós temos sempre que entender que essa demanda ela precisa ser, né, ela tem que ser entendida, claro, pelo ergonomista, mas ela precisa ser reformulada. Então não adianta nós pensarmos, por exemplo, que os problemas de coluna estão relacionados à adoção de más posturas pelos trabalhadores, né? Não é porque o cara fica lá agachado o tempo todo que esse é o principal problema. Porque se eu pensar dessa maneira, eu vou orientar a postura correta para as pessoas e eu não vou chegar à causa, à raiz do problema. Então, é claro que ficar agachado, ficar numa posição ruim da coluna vertebral, isso é sempre ruim. Mas nós temos que entender que as pessoas estão naquela posição não porque querem, mas porque elas precisam. Então, o trabalho que está realmente obrigando que as pessoas adotem essas posturas. Então, o entendimento da demanda, né, o entendimento de quais são os principais riscos, isso é fundamental. Isso é o que vai diferenciar um profissional razoável em ergonomia, aquele que consegue entregar até resultados, mas que sempre está naquele mesmo patamar, do profissional que vai atingir a alta performance. Então, num primeiro mapeamento, né, nesse entendimento da demanda, você já de cara vai oferecer para a empresa, ou vai dizer para a empresa que aqui o problema principal é esse, nós precisamos atacar dessa e dessa maneira, e assim nós vamos criando uma série de estratégias que vão nos diferenciando no mercado de trabalho, tá legal? Isso é o que nós chamamos de o poder da técnica. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quando o profissional tem o poder da técnica em suas mãos, ele consegue, primeiro, entender aquilo que é mais importante, como a gente já comentou, mas ele consegue otimizar a sua atuação de trabalho. Nosso podcast ele se chama Ergonomistas de Alta Performance, justamente porque aqui a gente quer trazer estratégias para que você possa chegar à alta performance. Isso é, que você consiga gerar muito mais resultados com muito menos tempo disponível, muito menos tempo empregado. Então, eu só consigo atingir a alta performance se eu tiver o domínio das técnicas disponíveis. Se eu tiver um arsenal de técnicas, instrumentos, ferramentas, métodos que me permitam levar ao meu cliente resultados satisfatórios. E vejam que quando nós falamos de profissional de alta performance, não adianta o profissional apenas dizer, eu sei fazer dessa maneira, eu consigo. É claro que isso é importante, né? Numa estratégia de vendas você precisa mostrar para o seu cliente que você tem essas ferramentas. Mas a partir do momento que você começa a produzir resultados, esses resultados eles falam por si só. Os resultados são os melhores indicadores de que você realmente conseguiu atingir a alta performance ou que você está conseguindo atingir a alta performance. Quando você, por exemplo, desenvolve uma análise ergonômica, gastando muito menos tempo, a metade do tempo de uma análise ergonômica convencional, isso se traduz em resultados práticos para você e para a empresa. Então, aquele trabalho que a princípio você levaria 6 meses para entregar, você vai passar a levar 3. Aquele trabalho que uma assessoria técnica, né, numa ação judicial, por exemplo, em que algum profissional precisa de 1 semana para elaborar um relatório, um laudo para a empresa, você vai conseguir fazer isso em 2, 3 dias. Então, uma vez que eu tenho resultados para mostrar, eu consigo realmente, aí sim, falar para a empresa, nós conseguimos trabalhar com alta performance, nós somos uma empresa de alta performance justamente por conta disso. Aí você começa a mostrar os seus resultados. Talvez no início isso não seja possível, né? É claro, isso é normal. Uma vez que você está iniciando a sua jornada, você está iniciando a sua carreira em ergonomia, é normal que você não tenha ainda esses resultados para mostrar. Mas uma vez que você começa a ter qualquer tipo de resultado, qualquer indicador que possa, né, mostrar para a empresa que você está sendo importante ali, é legal que você consiga colocar isso num relatório, que você consiga traduzir isso em números para que as empresas entendam. Então, quando o gestor pegar o seu relatório e você mostrar por que você é efetivo, quais são os resultados que você traz, que você produz, isso vai mudar completamente a forma como que a empresa enxerga a ergonomia. Isso vai mudar completamente a forma com que
os seus resultados são avaliados, porque agora você vai ter números, né? E por mais simples que seja, alguns profissionais não fazem isso. Eu vejo que é uma deficiência muito grande de acompanhamento e controle, né, dos profissionais. Então, vou dar exemplos aqui do que você pode realmente fazer para que tenha essa condição de alta performance, sendo que isso seja realmente um norte do seu trabalho. Então, vamos supor que você esteja fazendo um programa de treinamento com as pessoas. Se você está alinhado com a estratégia da empresa, né, saúde, segurança do trabalho, provavelmente você já vai colher assinaturas das pessoas, você vai mostrar quais são os funcionários que já passaram por esse treinamento. Mas ao invés de você fazer isso ao acaso, né, quando necessário, faça um programa, por exemplo, então, no ano de 2020, quantos profissionais eu quero capacitar? Então a empresa tem 5.000 pessoas, eu quero capacitar 10% por ano. Então, esse ano nós vamos capacitar, nós vamos treinar 500 pessoas. E uma vez que você definiu isso, 10% ao ano, e o quantitativo de pessoas, você vai dividir isso por mês, você vai ter aí aproximadamente 40 pessoas por mês que você vai ter que capacitar. E aí você vai tendo isso dentro de um cronograma. E a empresa vai olhar e falar, não, realmente, aqui a gente está percebendo que isso está acontecendo, isso é regular, os resultados eles vêm mostrando a importância disso, né? A área que já foi treinada, nós já tivemos resultados, a outra área que não foi treinada ainda a gente percebe que as pessoas não conhecem os métodos preventivos, enfim, mas você vai criar isso e vai colocar isso numa planilha. Segundo ponto, vamos supor que você esteja, né, desenvolvendo as suas análises, né, dos postos de trabalho, as suas análises em ergonomia, e você fez uma capacitação, você foi buscar um método novo e agora você conseguiu otimizar a sua atividade de trabalho. Assim como a gente faz, né, nos nossos treinamentos. Nosso objetivo é sempre tentar otimizar a atividade do ergonomista. Mas vamos supor então que quando você fazia análise de um posto de trabalho, você gastava de 1 a 2 dias para realizar essa análise. Vamos supor que você gastasse 2 dias, que é um tempo razoável para você coletar dados e colocar isso num relatório. A partir de um novo método, agora você faz isso em 1 dia. Então, no mesmo dia, você coleta as informações e consegue produzir o seu relatório de análise ergonômica. Então, veja, uma vez que eu consegui reduzir em 50% o tempo gasto, se você é um profissional contratado da empresa, em esquema de CLT, isso vai mostrar para a empresa que você agora é muito mais produtivo. O que você gastava 2 dias para fazer, agora você gasta 1 dia. Então veja, isso é uma enorme vantagem competitiva para o profissional. Se você é um empresário da área, né, é um ergonomista prestador de serviços, isso vai refletir para você em 2 coisas. Você vai entregar os seus relatórios mais rápido, né, para os seus clientes, você vai entregar num tempo menor. E segundo, isso vai refletir em mais rentabilidade, né, em ganho financeiro para você. Porque enquanto os seus concorrentes eles demoram 2 dias para fazer análise de cada posto de trabalho, você gasta 1. E com o tempo você vai perceber que dá para fazer em menos de 1 dia. Né? De repente, se você tiver o método correto, tiver a expertise já, você vai fazer análise de um posto de trabalho em 4 ou 5 horas, enquanto os seus concorrentes estão gastando de 10 a 16 horas para fazer análise de um posto de trabalho. Então isso te dá retorno financeiro, isso te dá ganho financeiro e, né, te dá margem para que você consiga negociar valores interessantes para você e para as empresas. Tá legal? Então, basicamente seria isso, né? Fazendo um resumo de tudo aquilo que a gente trouxe aqui para esse podcast, para esse episódio de hoje. Então a primeira coisa é você realmente definir se você quer trabalhar como profissional contratado ou como prestador de serviços. Muitas vezes essa escolha não é tão simples, né? Mas uma vez que eu faço essa escolha, eu vou ter alguns caminhos a percorrer. Todos esses caminhos vão passar pelo domínio da técnica, né? Então, o que a gente chama de o poder da técnica. Você tem que ter realmente métodos, instrumentos, né, que possam te levar a atingir alta performance, para que você possa ser mais produtivo, e entender que não há realmente não há uma limitação
em termos profissionais para o ergonomista. Você não precisa ficar pensando, mas para eu trabalhar com ergonomia, eu tenho que fazer um curso de fisioterapia, eu tenho que fazer engenharia de segurança, eu tenho que fazer... Não, você tem a partir do momento que você é um profissional de nível superior e você tem alguma relação, né, com a área de saúde, segurança do trabalho, ou mesmo com os programas de qualidade de vida, é possível sim você desenvolver os trabalhos de ergonomia. Mas como eu disse, para isso precisa de técnica, você precisa buscar realmente os instrumentos e as ferramentas que vão lhe garantir trabalhos de qualidade. E uma vez que você faz isso, né, que você tem isso, né, o poder da técnica, uma vez que você entendeu qual é a sua atuação, você vai entender o que você pode oferecer para as empresas. Então, basicamente, eu posso oferecer um trabalho mais pontual, um trabalho de análise ergonômica, né, que é a produção do relatório, entregar isso para a empresa, mas eu também posso oferecer trabalhos continuados, eu posso oferecer trabalhos que vão trazer para o meu cliente um acompanhamento mais de perto, que vão trazer indicadores, que vão mostrar quais são as condições mais efetivas, e aí eu torno, né, o meu trabalho realmente mais produtivo. Tá legal? Então, queria agradecer a você que está aqui até agora comigo. O intuito desse podcast é justamente isso, a gente discutir em profundidade, né, os temas que circundam a área de saúde, segurança do trabalho, que de uma maneira ou de outra vão trazer para o ergonomista métodos, instrumentos, ferramentas, meios para que você possa atingir a alta performance. E queria dizer, se você está aqui até esse momento, né, se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar, deixa aqui, né, um like, aqui, um gostei nesse vídeo. É muito importante para que a plataforma, né, a rede social entenda que esse vídeo é relevante para mais pessoas, para que a gente possa atingir cada vez mais ergonomistas e profissionais que estão iniciando nessa área. Tá legal? Então eu fico por aqui, deixo um abraço e até o próximo podcast. Tchau!